Olá, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Percepções do CFO Moderno. Eu sou Rodrigo Marcondes, estou aqui hoje com a missão de ser o host desse podcast. Ao meu lado, eu tenho meu grande amigo Denis Tastano. Obrigado por você ter vindo. Tudo bem, Rodrigo? A gente aqui, tudo ótimo. O Denis é vice-presidente na SAP, que é a patrocinadora desse podcast, da SAP Concur, e veio aqui me ajudar a conduzir esta conversa com os nossos dois convidados. Por falar em dois convidados, mas antes de eu falar dos convidados, um ponto importante, não esquece de deixar seu like aí neste episódio. Isso é muito importante pra gente, para levar esse conteúdo aqui para o máximo de pessoas que a gente puder, tá certo? Então, para você não esquecer depois, já faz isso agora aí pra gente, por favor. Nós estamos recebendo aqui hoje o Paulo Mártires e o Pércio Pimentel Pinto Ravena. Ambos são CFOs que vão se apresentar para nós aqui daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo cumprimentar os dois aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pércio. Valeu. Obrigado por vocês terem vindo. Vou começar aqui pelo Pércio. Pércio, mais uma vez, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Aceita o nosso convite. Conta um pouquinho pra gente quem é você, como é que você se tornou um CFO, como é que a sua carreira te trouxe até aqui. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu acho que começou de um jeito que talvez eu não esperava, porque eu comecei fazendo escola militar. Que interessante. E chegou num momento que eu fui para a escola naval e no primeiro ano eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. E aí saí e comecei a procurar o que fazer e aí fui fazer administração, porque acho que administração de empresas é o curso mais aberto, né? Ele abre fronteiras, você tem várias opções. Aí comecei a fazer administração e os números sempre me atraíam mais e aí acabei indo para a área financeira e fui me especializando, fui fazendo outros cursos, fui fazendo os famosos MBAs da vida, etc. E me especializei nessa área e aí comecei a desenhar uma carreira ao redor de competências. Então comecei por auditoria externa, no passado, daí você vai ver um pouquinho da minha idade, eram Big Six, hoje são Big Four. Comecei ali era um aprendizado super rápido, que eu queria velocidade, eu sou meio elétrico às vezes, talvez até demais, a gente precisa acalmar, a gente estava falando de um pouco sobre meditação, isso, né? É super importante, mas eu gosto de estar aprendendo e foi assim que a minha carreira se desenvolveu. Então comecei em auditoria, depois fui trabalhar aqui no Brasil numa grande multinacional na área do agronegócio. Trabalhei 10 anos aqui no Brasil, depois tive a oportunidade de ir para o exterior, na mesma multinacional. Fiquei mais 15 anos lá. E aí chegou num momento, em 2019, por questão na família, de doença, mais a necessidade de me tornar CFO de uma companhia numa multinacional. Eu cheguei a ser CFO de uma divisão. E eu falei, não, eu quero ser o CFO de uma companhia. O que é ser... Companhia inteira. Inteira. O que é ter a responsabilidade e o privilégio de liderar uma companhia com o chapéu de CFO. Aí apareceu a oportunidade aqui no Brasil de trabalhar numa empresa também do agronegócio, onde eu fui o primeiro CFO daquela companhia. Aquela companhia vinha de uma fusão e sempre tiveram 2 diretores e aí chegou um momento que eles falaram, não, tem que ter um líder. Os 2 diretores saíram e eu me tornei o CFO da companhia e foram os meus últimos 3 anos e meio. Quer dizer, ainda estou por lá, mas foi uma grande experiência. As 2 experiências são magníficas. Eu acho que trabalhar numa multinacional como a Cargill te dá uma experiência, uma vivência, o lado técnico, mas também o lado cultural. Trabalhar com diferentes culturas, diferentes pessoas, com gente nos 4 cantos do mundo. E aqui no Brasil, você trabalhar numa empresa familiar, porque ainda é uma empresa familiar de capital fechado, me trouxe de volta à realidade do Brasil
me trouxe a experiência de ter a cadeira de CFO completa, Que era o que você queria, que eu né? queria. Uhum. Na multinacional você tem muita ajuda. Nós éramos a multinacional e a sede no Brasil. Tinha operação nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Então foi muito enriquecedor, porque me complementou e me deu os skills que eu estava buscando, as capacidades de conhecimento. Então, assim, eu lá atrás, talvez há 15, 20 anos atrás, eu falava, meu sonho é ser CFO de uma companhia. Assim, eu posso dizer que eu concretizei esse sonho. Mas ainda não estou feliz, tem mais coisas que eu quero fazer. Mas, assim, a carreira foi assim, competência, oportunidade e sempre o aprendizado como alavanca de conhecimento. Muito legal. E você, Paulo, conta um pouco para nós da sua carreira. Você é português, está no Brasil há alguns anos. Como é que você chega a ser CFO? Como é que você vem parar no Brasil? Conta um pouquinho para a gente. Longa história. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, obrigado você que está aqui. Sempre tive gosto pelos números. Os números sempre foram algo que eu gostava muito e sempre foi um foco muito grande que eu tinha. Então, com base nisso, sempre o meu estudo foi virado para a área financeira. Quando comecei, um ponto importante é organização, a gente vai falar aqui muito, organização, processos, equipe, fator humano para atingir. Acho que isso nos ajudou. Estávamos aqui a falar de experiência americana. A minha primeira empresa que eu trabalhei foi os laboratórios Pfizer. Isso nos deu um pouco de guião para todo o meu conhecimento e a formação que também tive. O que é que eu acho que me levou a chegar ao CFO? Em primeiro lugar, eu não estive no mundo das auditorias, mas tenho muito orgulho de ter passado por todas as áreas do departamento financeiro. Então, desde a cobrança, desde o faturamento, em Portugal é faturação, sim, desde o faturamento, todas as áreas bastante importantes. E em um momento da vida eu entrei num ponto bastante importante, foi numa experiência internacional como controller. Controller internacional, eu trabalhava num grupo internacional com sede em França e durante cerca de 10 anos responsável de regiões. Essas regiões iam alterando conforme decisões estratégicas, mas de alguma forma um ponto importante que nos levou também a chegar cá foi durante esses 10 anos eu nunca perdi a América Latina, então ficou sempre este gostinho, mas outras experiências. E o que eu acho que me levou a querer ter o desejo também de CFO foi durante estes últimos 7 anos que eu era controller, de alguma forma o controller internacional e financeiro, ele pauta por ter uma visão de gestão, mas sem arregaçar as mangas e sem pôr as mãos no negócio. Então, de alguma forma, também eu tinha esse desejo e em 2016 eu tive a oportunidade de vir para o Brasil. Era uma operação que eu já acompanhava desde 2009 e aí tive o desafio de tudo o que tu dizes e tudo o que tu controlavas, tenta fazer. Então é isso. Agora vem aqui e executa. Então foi isso que me deu essa vontade e que me fez convencer a minha família nesta mudança. Imagina, eu tive outro expatriamento na África do Sul, praticamente durante 2 anos, e eu não levei a família. Eu fazia ponta aérea. Mas quando eu vi a oportunidade no Brasil, quando eu vi este continente que eu chamo Brasil, quando eu vi como nós CFOs, nós diretoria, com poucas pessoas podem decidir a vida no bom sentido, a qualidade de vida, seja ela com a família, profissional, etc., de crescimento, aqui no Brasil é mais evidente isso. E isso me fez convencer em trazer a minha família e exatamente dizer que vá para a prática é isso. Então foi isso que me levou a vir para aqui em 2016 para a Europass Dance. E agora, 7 anos depois, com a família, como estávamos aqui falando, apaixonada pelo Brasil. Continuamos aqui no Brasil num novo projeto, mas sempre com a visão de CFO, de conseguir alinhar com todas as diretorias, proporcionar um crescimento da empresa e um crescimento das pessoas. As pessoas é muito importante. Muito legal. Muito bacana. A gente fala do CFO moderno, né? E vocês ambos têm... Você está tendo uma experiência internacional, né? Porque você é de Portugal, você está tendo uma experiência internacional. Vocês lidam com números, o mercado latino-americano é um mercado bem nervoso, né, de mudanças econômicas,
E a mudança pessoal nessa mudança de país? Então, como é que foi para você? Porque o mercado muda, mas você está no seu país. E quando o mercado muda e você não está no seu país, como que você se adaptou a um outro país? Eu acho que na minha opinião, tem duas coisas. Tem as coisas que você fala, isso é a minha essência. Esses são valores e coisas que eu posso andar ao redor delas, mas eu não vou mudar de maneira significativa. É a minha marca, meu brand, né? E eu tenho que manter. Mas tem um trabalho grande de entender o ambiente onde você está e o que é importante para os outros. E muito de como se relacionar. Então, assim, parece até assim estereótipo, mas assim, o americano ele não gosta de um abraço, ele não gosta de um tapa nas costas. Ele Não tem esse calor latino, né? Não. É cultural, não tem nada errado com isso, né? Não tem certo, não tem errado, mas aí você vai observando. É um aperto de mão, são detalhes. Não tem muita conversa de introdução em reunião, é mais vamos direto. O dia é super aproveitado em termos das horas que você fica, ou no escritório ou remoto, porque eu já estava conversando um pouquinho antes de começar a conversa nossa aqui, ele preza muito a vida dele fora da empresa. Então ele quer chegar a um determinado horário, ele quer jogar o golfe dele ou buscar o filho na escola, e isso tem a mesma prioridade do que tem entregar a meta na companhia. Sim. Então assim, é observar e aprender e criar esse ambiente de que você tem a habilidade de se relacionar com eles, mas ao mesmo tempo eles entenderem que você é você e não é mais um deles. E por esse motivo você está lá. Legal. É porque deve ter esse ponto também, né? Por que trazer um cara de fora? Acho que nos dois casos pode acontecer isso. Você passa por isso, Paulo? Sim, passo. Eu estou extremamente de acordo. A nossa coluna vertebral se mantém sempre de acordo com a nossa ética, com os nossos valores, com os nossos princípios. Mas eu acho que nós temos que, eu utilizo o termo, eu tive-me tropicalizar. Os e-mails, a minha equipe me diz isso, a equipe que está comigo desde que eu cheguei, os e-mails que eu enviava em 2017, a forma como eu enviava, pelo pragmatismo que o europeu ou o americano tem, straightforward, direto ao objetivo, eu agora tenho que me tropicalizar e eu tenho que adaptar-me. O pessoal achava que estava nervoso. Para nós soa meio... Mas a verdade é que nós temos que entender onde nós estamos. Então, realmente, quando eu estou aqui, a forma como eu trato, como exemplo, não é preciso ir tão longe. Argentina ou Chile. Argentina e Chile, que foi também dois países que eu tinha na região, totalmente diferente. Então, a forma como nós falávamos com o chileno não podia ser a forma exatamente igual. E então a gente tem que se tropicalizar, mantendo sempre os nossos objetivos e os nossos valores. Mas acho que um ponto bastante importante que eu vejo nestas experiências, que acho que eu posso dizer, é como é importante ter diversidade nas equipes, como é importante ter na área financeira um português e ter, eu agora tenho um carioca, não é? E como é importante ter esta vivência. Para ter essa mistura, né? E aqui neste país, então, que é um continente, melhor ainda. Então, é exatamente isso. Acho que nós tivemos que nos adaptar, acho que teve que se adaptar nos Estados Unidos, eu tive que me adaptar aqui, mas no fim, se todos tivermos um objetivo comum, é fantástico, porque na verdade a gente tem uma abordagem, uma equipe totalmente única, que às vezes outros meios mais fechados não vão ter. A gente fala muito, quando a gente fala de CFOs, né, vou falar nós aqui, porque tanto eu quanto o Denis somos da área de vendas, né? Então, quando a gente fala dos CFOs, né, a gente tem sempre aquela coisa daquela pessoa que trava o negócio, daquela pessoa que não deixa fazer nada, daquela pessoa que não deixa dar os descontos que a gente precisa, né? Aqui papo aberto, né? Papo aberto. Vamos lá. Deixar claro que Conrado, eu não acho isso difícil. Não, ele estava aqui um dia que a gente falou sobre isso, então não tem problema. E eu descobri no Roberto, eu conheci, a gente na conversa anterior, a gente descobriu que eu como CFO
Bloqueou. durante os últimos 5 anos. Mas eu já expliquei que o problema não foi isso. Melhor ter essa conversa depois. E ele saiu da empresa, a empresa comprou. Era realmente ele o bloco mesmo. Mas a verdade é o seguinte, assim, para mim, é exatamente, não, os financeiros não é o bloqueador. Era isso que eu queria chegar, era esse lado que eu queria trazer. Vamos lá. Ele é o facilitador. Isso. Apenas o que ele tem mais do que tudo, minha visão, é que nós somos, eu vou pôr entre aspas, para quem não, entre aspas, nós somos mais burocratas. Então eu, pelo menos na minha visão, a gente precisa de entender o ABC. Eu costumo dizer, eu quero entender como se eu tivesse 5 anos, para que nós embarcarmos os dois na mesma jornada. Quando a gente chega à conclusão, um paper com uma visão, com uma estratégia, de forma estruturada, tudo tem riscos, que é, não, pelo menos no meu caso, o CFO embarca sempre na jornada. Agora, quando há muitas incertezas, aí ele pode ser, entre aspas, mais uma vez, um bloqueador. Eu acho que concordo. Eu acho que tem uma mudança, ou deve haver uma mudança. Talvez essa figura que você acabou de descrever aqui para nós, Caricato, né? não é caricata, ela já aconteceu muito, porque o CFO era mais um controller. E um controller, por questão fiduciária, de responsabilidade, de governança, de uma série de aspectos, ele é mais guardião dos processos, procedimentos, salvaguarda de ativos e vai embora. E você ainda precisa dessa pessoa. Quando você senta numa cadeira de CFO, e isso foi um aprendizado. Eu não nasci sabendo e levou um tempo para aprender, porque no começo eu era mais controller. Sim, eu acho que a missão do CFO é, de um lado, ter esse lado que foi descrito aqui, cabeça de risco, então é andar ao redor do risco e ter certeza de que a companhia tem um acesso adequado de qualquer negócio. Pode ser uma contratação, pode ser uma venda, precificação, vai embora. Mas tem, assim, os casos de sucesso que eu vi na minha carreira, porque também existiram de sucesso, a maior parte das vezes foi uma falta de alinhamento e boa comunicação entre as áreas. Totalmente de acordo. E eu tento hoje, nas empresas, eu não passei em tantas empresas, mas na Citrosuco, por exemplo, acho que a primeira pessoa que eu fiz um bom relacionamento foi o diretor comercial. Para quebrar essa... Não, pô, o cara... Esse paradigma. vai botar o pé em cima. E reconheço, do lado dele também teve abertura, porque assim, o que um não quer, dois não fazem. Então, assim, eu acho que tem que ter o ambiente para que... E não ter o estereótipo. Aquele cara lá só controla, só põe o pé, só quer tudo escrito. Não, tem que ter uma... Acho que o ambiente da organização cria isso. Eu fiz essa provocação, né, porque a gente está falando do percepções do CFO moderno, né? E o que eu tenho visto, ver se vocês concordam, se discordam, então é cada vez o CFO realmente mais dentro do business mesmo, da organização, né? Ou seja, mais parte do negócio, seja em que ponta for, num M&A ou numa venda estratégica, né? Eu tenho visto CFOs indo visitar clientes, né? Junto com os vendedores. Né? Então, é isso mesmo, é esse movimento que vocês estão vendo também. É isso que vocês têm feito na carreira de vocês. Eu acho que tem talvez mais de um, mas eu coloco 2 chapéus. Tem o chapéu de ser guardião da performance. Boa. Então, o acionista, o CEO, os bancos, enfim. E fala da empresa. O que está acontecendo e você tem a mão, você sabe o que está acontecendo? Então, assim, é mais um Chief Performance Officer. Para mim, o caminho do CFO. E, de outro lado, você é membro do grupo de pessoas que decide o que a empresa faz. Seja ela um M&A, um novo contrato, Nova fábrica, comprar alguma então, coisa. Você tem que estar imerso com o resto das áreas da empresa para você, com os seus skills, que não são os mesmos de um diretor comercial, não são os mesmos do CEO,
você aportar o seu conhecimento, o seu insight para fazer acontecer. Ou para falar, pessoal, a gente tem certeza que a gente quer fazer isso? Nós pensamos nesse aspecto? Qual é o risco que se corre de fazer, de não ser... Eu acho que é isso que a gente traz para a mesa. E não, assim, às vezes eu brinco, né? Às vezes é visto como polícia. Se a área financeira é visto como polícia numa companhia, para mim tá errado. Tá errado. Eu concordo com você. É isso mesmo. Eu acho que cada vez mais as organizações entendem isso, onde anteriormente o CFO tinha um comitê que ia apresentar tanto para fora como para dentro toda a sua performance, como foi dito, mas hoje, mais do que nunca, nós CFOs, as nossas equipes, eles estão embranhadas em todas as áreas para serem facilitadores. Então, acho que a jornada do cliente, tão simples quanto isso, é envolvida desde o início, o desenvolvimento de produtos, a área financeira é envolvida desde o momento zero, o que não era anteriormente. Anteriormente era um pós-definição. Então, hoje, há essa gestão compartilhada de vários assuntos, sendo que mantendo claramente o que é o core da área financeira, mas hoje a gente consegue transitar pela companhia na parceria, porque acho que entendemos que nós temos que ser os facilitadores, o nosso mindset também tem que mudar, e também as outras áreas, o comercial, operações, também TI, de alguma forma trazer para nós desde o início da ideia, e nós construímos em conjunto. TI hoje é mais do que nunca, para nós, pelo menos para mim, como financeiro, é um bicho de 7 cabeças. Então, quando eu sou envolvido desde o início, quando nós trabalhamos desde o início uma ideia, ela é muito mais célere, ela é muito mais proveitosa, traz retorno, não estou falando de financeiro, mas traz retorno a todas as áreas da companhia e não são silos. Eu acho que o que o CFO moderno, se quiser, que é o tema, ou as companhias modernas, que acho que é isso, elas quebraram silos. Anteriormente havia silos dentro da companhia, cada um era o guardião da sua área. Do seu KPI, né? Deixa tratar do meu jardim e fica... Havia esta frase em 2017, quando eu cheguei ao Brasil. Cuida do teu jardim que cuida do meu. E então acho que é isso, este quebrar... E isso é possível, como disse bem, se quebrarmos os dois, a área comercial, o financeiro, o operacional e TI. Não é esta mudança. Agora isso traz um desafio maior, né? Porque vocês falaram, a gente fica no silo, fica mais fácil. Tô aqui com a minha equipe, tô aqui com as áreas, com as disciplinas que eu conheço. Quando a gente vai quebrar os silos, então, eu tenho que conhecer um pouquinho de TI, eu vou ter que entender por que o comercial está fazendo isso, eu vou ter que ter uma interação com o pessoal do comercial que tem uma visão completamente da minha de números, vou ter que ter uma visão de TI. Como é que vocês fazem para não serem especialistas nessas outras áreas, mas para estarem abertos e entender um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de comercial, um pouquinho de manufatura, né? Porque a pessoa às vezes pensa que o CFO também conhece de tudo, né? E não é isso, né? Como é que vocês fazem para... Deixa eu entender um pouquinho mais de TI, estudar um pouquinho mais de TI, além de todos os desafios financeiros e econômicos de tocar a empresa. Como é que é o dia a dia para estudar um pouquinho de outras áreas? Até porque, por exemplo, o TI muitas vezes está debaixo do CFO. Né? Muitas vezes tem isso. Então, né? TI está importando. TI, por exemplo, está debaixo do CFO, né? Ainda tem bastante ainda. Que é errado, mas ainda tem, mas tudo bem. Essa é uma outra conversa, mas eu acho, eu vou dizer o que eu faço. Eu acho que começa com pessoas. Você tem que estruturar a sua equipe de modo que tenha gente dedicada com um volume maior de tempo em áreas que você não pode se dedicar tanto, para que você tenha espaço na sua agenda para você se envolver com outras coisas. Então, para mim, começa com pessoas e eu vou cair no jargão. Outra parte é processos / sistemas. Então, você começa a olhar para a sua área e fala, tá bom, tem os melhores processos, podemos fazer mais eficiente ou mais rápido ou com custo menor para sobrar tempo e recurso para a gente aplicar em outras coisas que são mais importantes ou necessárias. Então eu acho que tem esse outro elo, e aí que tem muito a ligação com TI, porque TI é o viabilizador de eficiência e de conhecimento nas companhias hoje, se queira ou não, tá lá. Tem que saber tratar dados, você pode falar melhor do que eu, Denis. Tem esse lado. E tem o lado de relacionamento.
que é como é que você trabalha e lida com as pessoas em todos os níveis e com várias gerações. As companhias hoje têm e não tem, eu sempre fiz assim, eu aprendi empresa de auditoria e não sei o que lá, vai lá ralar, vai lá fazer. E eu tenho na minha equipe hoje gente que quer uma outra liberdade para fazer, então meu trabalho é controlar o tamanho do risco que eu corro de dar errado. E tem gente que quer um feedback mais, fiz isso, tal, tô indo por aqui, tá bom. Então você tem que criar uma habilidade de o que funciona para cada um na equipe para que você crie o seu espaço e se envolva em temas, eu diria, a palavra é velha, né? Não é estratégico, que seja estratégico. E diversos, né? Porque você vai se Diversos. envolver hoje, você se envolve em todo tipo de tema, né? Não tem muito... E na minha cabeça tem uma coisa assim, quando o CEO não está entrando na sua sala, não é para perguntar quanto é que vai dar de resultado no final do mês, mas, preciso dessa sua ajuda aqui, ou nós estamos fazendo esse projeto, quero que você se envolva. Olha, apareceu uma oportunidade de M&A, pode até ter uma equipe de M&A na companhia, mas eu quero que você esteja mais perto. Tem algum problema. Se você tiver muito no seu silo, no seu jardim, eu acho que você tem um problema. Esse eu acho que é um ponto fundamental. Eu acho que o fundamental, o que tocámos aqui, que é construir a equipe. A gente tem que construir uma equipa engajada, capaz, com open mind, para que não ser a área financeira tradicional, para compartilhar conhecimento e querer ter conhecimento das outras áreas. E de alguma forma a gente tem que trabalhar muito em automação. A automação é fundamental. Eu sou grande adepto de Lean. Na outra empresa trabalhava muito sobre Lean, porque até falando aqui um pouco, nós temos sido mais eficientes e nós, como os guardiões da performance, que eu gostei dessa, nós temos de dar o exemplo. É isso que eu digo à minha equipe. Nós temos de ser cada vez mais eficientes e ter eficientes para gerar timesheet allocation para as outras áreas. Hoje a gente constrói uma equipe para ser da área financeira, mas a gente tem que pensar que a nossa equipa tem que ter disponibilidade de tempo e disponibilidade mental para aprender e para se relacionar. Então acho que o princípio muito é o fator humano. É de construir uma equipa exatamente de acordo com as nossas expectativas. E, exatamente, nós próprios, como CFOs, ter essa capacidade o nosso job description é ser CFO. Então, a nossa responsabilidade é fechar aquelas coisas chatas, né? Fechar o mês, calcular impostos, Pagar salário, que é bom aí, ó. Pagar salário, pô, é a parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Trabalhar por amor também. Mas o que eu acho é que temos que ter esse timesheet para relacionamento, para conhecer a empresa, conhecer a estratégia. Falávamos aqui, é muito importante ir a clientes, é muito importante ir a clientes. Nós, na empresa agora, na BMG Seguridade, nós somos obrigados a ir nas sucursais, nas agências. Nós somos obrigados agora, desculpem, não é obrigados, nós temos que, o CFO tem que ouvir, tem que ir ao call center e ouvir o que o cliente Está dizendo. Isso é sensacional. Então, nós agora temos uma pauta, a palavra obrigado é muito forte, mas nós criamos uma pauta, porque na verdade o CFO tem também um problema que é, ele tem a sua lista de prioridades e tudo que é fora da sua caixinha ela deixa para o fim. E de alguma forma tem que ser toda a empresa, pelo menos no meu caso, a nos obrigar a puxar aquelas prioridades que ficam sempre no fim do papel para topo, né? Então, ir a agências, ouvir clientes é algo que eu estou vivendo agora, que eu estou nesta companhia há menos de um ano e que é fundamental. Fundamental a gente ter este tempo. Esse é um ponto muito, muito interessante. Hoje eu estou microempreendedor. Então, até hoje, a minha relação com finanças era finanças pessoais. Né? Era isso que eu tinha de relação. Hoje não. Hoje eu tenho uma microempresa, né? E eu tenho orçamento, budget, conta no banco, salário para pagar, um monte de coisa. E tem sido muito interessante eu poder desenvolver esse lado que até então na minha carreira eu não tinha tido a oportunidade. Você era Gastão. Nossa, Você né? aqui era Gastão. Nossa. Fazer evento, viagem. Você aqui era desconto, você era É Gastão. porque antes tinha budget, né? Agora tem conta no Itaú, né? No banco, né?
eu fico olhando o quão complexo é lidar com isso, né? Porque no final do dia, lidar com o dinheiro da organização, lidar com a estabilidade financeira da organização é um desafio gigante, né? E aí eu queria justamente fazer essa pergunta. Dentro da função de vocês, né? Quais são, ou qual é, na opinião de cada um de vocês, o grande desafio, né? É isso mesmo? É lidar com a grana e garantir que né, dentro dos diversos períodos que a empresa passa, porque eu imagino que seja uma roda gigante, né? De vez em quando a gente está aqui em cima, de vez em quando a gente está aqui embaixo, e não deixar nada de ruim acontecer, ou tem algum outro desafio? Como é que é isso para vocês? Vou começar de novo. Mas, Vontade. eu acho que... Primeiro, uma historinha rápida, né? Eu trabalhei numa grande organização e agora trabalho numa organização média. Quando você trabalha numa grande organização, mesmo sendo da área financeira, você sempre fala, eu não tenho todo o dinheiro que eu quero para fazer o que eu acho que eu deveria fazer, a companhia é isso, porque você também é obrigado a dividir com mais gente recursos. Várias divisões, mundial... Pega seu pedacinho. Então, você tem que... Quem tem o melhor projeto e a capacidade de convencimento correto, acaba levando. Quando você vem para uma organização pequena e você pensa nos ciclos, grande parte da minha carreira foi agronegócio e alimentos, você tem os ciclos. Sim. Então, eu acho que assim, a minha grande preocupação já era lá atrás, mas hoje mais ainda, é o quanto que cabe no bolso. E mesmo quando você está na época de alta, o quanto você cria de estrutura e de conforto que no momento de aperto você vai ser obrigado a sacrificar. E quando eu falo sacrificar é pensar em pessoas. Que a pior coisa que você faz é encher a empresa de pessoas com as quais você tem uma responsabilidade social. Aí vem a primeira crise, corta metade. Eu acho que assim, o grande trabalho que a gente faz, e por isso que a gente ainda é visto um pouquinho como os chatos, é essa discussão. Cabe, o equilíbrio, né? Cabe na nossa geração de caixa, cabe no nosso nível de endividamento. Para fazer isso, um acionista vai colocar dinheiro, nós vamos atrás de aporte de... É o balanço entre a lista de prioridades, e essa é grande, e a maneira de fazer o funding disso. Acho que esse é o grande trabalho que o CFO ajuda a fazer o matching aí das coisas. E para alguns vai falar não, ou vai... E eu acho que assim, falar não é o caminho, mas acho que entre C-level acaba tendo um entendimento de como a gente prioriza. E não é eu ganhei e você perdi, a organização ganhou. Não é agora, mas a organização escolheu o melhor portfólio de investimento. Ou seja, não é o momento de fazer aquele investimento, por exemplo. Exato. Né? Eu penso muito, eu como CFO, penso muito nas pessoas. Como nós podemos, por uma decisão, impactar um corte da vida das pessoas. Eu até multiplico sempre por 4. Porque é uma família, né? E eu penso sempre como nós podemos. Então eu tento sempre puxar, até sendo português, eu costumo brincar que, e vindo aqui no Brasil, o Brasil é de ciclos, nem é só as indústrias, tudo é ciclo aqui. Passa de bem a mal em um segundo. Então eu tento puxar a realidade para não deslumbramento. É muito fácil o deslumbramento. Então o Brasil, eu adoro o Brasil, aqui é samba. Então eu costumo dizer, em Portugal é fado, é música triste. Mesmo quando nós estamos bem, nós precisamos de música triste e de fado e prudência. Então o que eu acho é, o nosso grande objetivo como CFO é, nós temos que agradar, num bom sentido, vocês vão entender, às expectativas dos acionistas, às expectativas do nosso C-level e às expectativas dos nossos funcionários. Mas no fim, qualquer ação que nós tomemos pode impactar e se cria um desbalanceamento nestes 3 pilares, nós temos um problema, porque se nós não agradamos aos acionistas, nós temos que tomar decisões para o pilar do CEO ou das equipes. Então eu penso muito nisso e eu tento sempre,
exatamente fazer a arrecadação. Ou seja, a gente tem que pensar, hoje eu já estou a pensar em 2024. No último mês eu já estou a pensar em 2024. E garantindo, mesmo que a performance seja boa, que não haja deslumbramento. Então, é esse um foco que eu tenho. Vocês têm que pensar em todos os cenários possíveis, né? A história da... Não sei se aqui existe essa história, a história da formiga e da cigarra, não é? Sim. Então, é exatamente assim que eu penso. É arrecadar e guardar na bonança para fazer frente ao inverno. Então, a gente tem que, para a gente continuar, como na nossa vida pessoal, e eu acho que o CFO deve tratar o PJ como trata a PF. Se nós não tratarmos a nossa empresa como nós tratamos a nossa Excelente ponto. é um ponto bastante importante. Para quê? Para nós termos uma coerência de performance. É lógico que sempre atingir mais, mas não ter estes picos. Estes picos é a pior coisa que existe, e gerir CFO tomar decisões em situações difíceis é muito difícil. Eu imagino. É difícil para todos. Para todos. Mas quando o Excel dá aquela conta, não é? A última linha da última coluna. Chamar alguém para explicar que a água bateu do telhado, acho que é assim que se diz no Brasil, não é? É uma coisa assim, é muito mal. É interessante você comentar, porque assim, eu trabalho na SAP com a solução de controle de despesas, né, controle de viagens, de gastos. E eu mesmo, às vezes eu peço uma viagem, eu olho e falo, tá caro, eu não vou. Não vai fazer falta para a empresa multinacional e tal, mas eu acho que isso falta aquele pouquinho de CFO para todo mundo da empresa. Eu olho e falo, não. A assistente fala, não, mas eu falei, não, isso aqui tá muito caro. Não, muda de data, vamos tentar reagendar a reunião. Então falta um pouquinho de CFO, né, para todo mundo, e às vezes falta para o CFO um pouquinho de vendas. É isso que a gente tá, acho que tá nesse cenário moderno. Nós ouvimos muito agora no mídia, né? O Brasil precisa de cultura financeira. Uhum. Mas nós temos a obrigação de fazer isso dentro das nossas organizações. Nós temos a obrigação, e às vezes nós nos esquecemos. Então, eu concordo. A pergunta que eu faço quando eu às vezes recebo esses pedidos de viagem é: se fosse na PF, tu pagavas para ir ao Rio de Janeiro? Eu ia falar exatamente. Se pagavas este valor para ir ao Rio de Janeiro, podemos fazer em vídeo e as pessoas, e geralmente as pessoas entendem. Mas se nós não tivermos aqueles pontos de controle, muitas vezes nem toda a gente. Eu acho que também eu gosto dessa pergunta que eu sempre faço é essa: se fosse com o seu próprio dinheiro, você faria? Eu acho que é um bom crivo. Eu acho que é outra coisa que a gente não tem no Brasil, e é uma coisa que eu aprendi fora, é um pouco de uma cultura, a palavra é frugalidade. Não precisa ter excesso, não precisa ter... Dentro da cultura da empresa existe um certo nível de frugalidade que tem que ser percebido por todos. Né? E não é o CFO... Só o CFO. Falando isso, a história da viagem. Né? Você sabe que você vai viajar daqui 3 meses, você deixa para comprar o bilhete na véspera. É um preço, mas se você comprar 3 meses antes, é outra. Então, eu acho que é um pouco... É mindset. É uma questão de... eu acho que vocês trouxeram esse ponto de comparar com a pessoa física, né? Vou dar um exemplo bem básico, né? É o apagar a luz, é o não deixar a torneira aberta, né? Entenda o apagar a luz ou deixar a torneira aberta, a passagem que eu compro de última hora, aquele almoço com aquele cliente que talvez não precisasse, e é um gasto a mais. E às vezes até na pessoa física eu faço, às vezes, vou fazer uma viagem de última hora, eu falo, mas esse dinheiro é meu. O da empresa não é meu. Esse aqui eu posso fazer um luxo, porque o dinheiro é meu, eu quero fazer uma viagem de... Agora o da empresa tem acionista, tem os meus colegas, tem todo um ecossistema que eu tenho uma responsabilidade que o dinheiro não é meu. Esse aqui pode ser que eu fale, tudo bem, eu vou gastar 1.000 a mais, mas eu deixo de fazer uma coisa aqui com o meu dinheiro. Né? O da empresa não. Tudo que nós despendemos impacta 100%, nem que seja se a empresa tiver um PLR, um programa de PLR está Exatamente. Está impactando na performance de todos nós, desde a pessoa com o salário mais baixo ao salário mais elevado. É cross the board. Então, e as pessoas precisam ter essa cultura, esse entendimento que ajuda a manter a qualidade da companhia. E aí é tudo uma cascata, não é? Para as próprias. Não tem jeito. Agora, ambos tiveram oportunidade de trabalhar em mercados, digamos, mais estáveis, talvez, do que o mercado brasileiro, mais ou menos, né?
Eu tenho essa impressão. Pois, explica. Eu tenho essa impressão. Vai lá. Eu tenho essa impressão. Aqui no Brasil, né, a gente tem essa volatilidade econômica, financeira, política. Não quero entrar no preâmbulo político nem nada do gênero, mas como é lidar com essas turbulências que volta e meia, o dólar disparou do dia para noite, não, agora o dólar caiu, né? Essa semana teve o aumento do combustível, né? O óleo diesel teve um aumento gigantesco, né? E não sei se veio do nada ou se estava esperando, se era esperado, mas de repente você tem lá não sei quantos centavos a mais por litro que entra no teu budget do nada, né? Como é para vocês liderar financeiramente uma organização? Eu queria até agregar um ponto. Dá para desconectar? A gente fala muito de desconexão. Dá para desconectar? Eu vou começar em primeiro lugar. Não dá para desconectar. Ponto 1. Dá para desconectar dependendo do período da organização da atividade. Dá para desconectar, mas nunca 100%. O Brasil é único. Eu posso dizer isso. Na minha humilde opinião. É um país. Ontem a gente falava numa reunião interna sobre a palavra resiliente. Resiliência. Que é linda, né? E a gente até perguntou, estavam mais de 100 pessoas na sala, o que significava resiliência. E realmente é uma palavra do Brasil. É o único que acontece no Brasil e é fantástica a resiliência que o mercado tem. A dificuldade que eu tive na minha última experiência profissional em explicar entre 2020 e 2022 que o diesel aumentou 78% e que os nossos clientes, que era a nossa matéria-prima, e que os nossos clientes não podiam. Eu tive que explicar a França e que os nossos clientes não iam aumentar 78% o preço porque havia um desbalanceamento e fora deste país, não, se a inflação é 78% e o contrato diz que tem que reajustar, né, coisa ali. Então, ponto 1, nós temos realmente uma capacidade de estar alerta neste país, porque realmente esses picos é muito difícil. Nós nos habituamos, sim, a gente convive com isso, sim, mas por isso, de alguma forma, no meu caso, a tal setor que eu falei há uns minutos, que é controle, tentar manter a maior estabilidade possível, tentar ser constantemente mais eficiente, porque nós sabemos que em algum momento Pode aparecer uma surpresa, né? e a gente tem que ter alguma forma. Há uma frase que eu adoro que é: os custos são como as unhas. Aqui no Brasil, né? Tá sempre. Devem estar sempre curta. E é exatamente isso. A gente precisa de estar super eficiente em todas as análises para a gente para a gente poder reagir a essas situações que são únicas em termos económicos, em termos de regulamentação. É muito difícil. Aumentou o diesel agora já não estou nesse segmento, mas como impacta toda uma cadeia. E então mas é único. Eu, na minha opinião, é algo que se vive aqui com uma volatilidade em Brasil que eu não vejo Paulo, em outras regiões do mundo. essa volatilidade entra como um fator ali de por exemplo, eu tô sempre cortando os custos, né? Como você disse, igual a unha, né? Eu tô sempre cortando. E eu tenho aqui um fator de risco que é a volatilidade, que eu não sei quando ela vai acontecer, mas eu sei que ela vai acontecer. Isso entra como um fator para vocês? Sim, eu acho que na tomada de decisão do CFO, e cada CFO é cada CFO, falando... E cada indústria é cada indústria. Ele é um incrementador de risco. Então, é mais uma barreira que nós colocamos de prudência como CFO, que não é, e mais uma vez, que não é para castrar a companhia, é para nos proteger a todos nós. Então, realmente, o CFO, esta volatilidade nos obriga a ter uma análise de risco mais criteriosa nos nossos análises, que talvez em Portugal eu não tenha. Talvez em Portugal eu não tenha. Então isso faz com que a gente seja muito mais criterioso, que a gente seja muito mais detalhistas e que nós tenhamos que investir R$1 e ter esse retorno, seja ele
do fator, não é só ser um retorno financeiro, pode ser um retorno qualitativo, mas nós temos que ter retorno. É assim que eu penso. Eu concordo com o que você falou, mas assim, a minha cabeça passa por algumas outras coisas. Assim, para mim, o Brasil é diferente pela velocidade. Como as coisas acontecem, né? Então, a velocidade das coisas é muito mais rápida do que talvez em outros países, principalmente quando você compara com países... E é uma questão macroeconômica também, né? Assim, a renda per capita no Brasil ainda é muito baixa. Então, qualquer aumento de preço que bate lá no bolso do consumidor é um grande impacto, porque cai demanda, enfim. Mas assim, eu trabalhei muito tempo com um negócio global. Então, a dinâmica do Brasil é muito parecida com a dinâmica de outros países em desenvolvimento. Então, a gente tinha negócio nas Filipinas, por exemplo. Lá é parecido com aqui. Lá é parecido com aqui. Vietnã, na época, era um outro mercado. E aí tem a questão macroeconômica e tem a questão, que eu não vou chamar política, mas é da maturidade institucional de cada país. Nós ainda somos um país jovem, com ainda um baixo nível de experiência, de viver em economia aberta, de regra de jogo que não muda. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos um problema seríssimo de tributação. Quanto tempo faz que o Brasil não muda sua lei tributária? A conversa está em cima da mesa. Não é o tema de hoje. Mas leva-se muito tempo para mudar as coisas no Brasil, e o mundo muda muito rápido. Então, a maneira que a gente tem dentro da nossa cadeira é a de fazer estresse. Você faz stress test. Você fala, tá bom. Isso e aquilo. E por isso que a história de cortar a unha é tão importante. Para guardar. Você corta a unha para guardar, ou você corta a unha para realocar recursos, porque você está antevendo alguma coisa que vai acontecer. E a gente não tem bola de cristal, a gente também erra. Então, eu acho que esse é um dos nossos papéis. Mas para mim o Brasil é a velocidade e a maturidade das instituições, e o Brasil precisa crescer economicamente para suportar mais essas... Porque a gente está plugado no mundo. Vocês pegaram petróleo. Petróleo. Por fim, o barril de petróleo há um mês atrás era 70, hoje ele é 83. São $13 por barril. Mas o Brasil produz petróleo. Ótimo, o Brasil produz petróleo. Sim, podemos não exportar o nosso petróleo, podemos subsidiar. É uma política do governo. Não tem juízo de valor. Se está certo, se está errado. Sim, é a realidade. Você está narrando o fato. O fato. Só que, ao mesmo tempo, você tem, nesse mesmo mercado, outras empresas e multinacionais que fazem distribuição. Então, se você tira a paridade, você beneficia a população, mas você quebra uma série de outras companhias. Então, é um problema complexo, às vezes, de resolver, mas a gente está inserido, né? Eu falo muito, eu gosto disso porque commodities, que é um pouco do meu mundo. A gente está inserido, então, por que subiu o preço? O óleo de soja cortou o preço pela metade. Foi o primeiro produto, um dos primeiros a subir lá no começo da pandemia. Dobrou de preço. Por quê? Restabeleceu o volume de produção de grãos, de vai e vem de navio, etc. E hoje tem excesso, falta silo para armazenar grão no Brasil. E não é só no Brasil, é fora do Brasil também. Então, a gente está inserido num contexto global. Então, essa é a minha opinião. Quanto mais você contém no Brasil alguma coisa que não está refletindo o que está no mundo, tudo bem, pode criar um colchão, mas, assim, eu acredito que a força do mercado ela acaba ajudando. Você consegue desligar? Você consegue se desligar um pouquinho e dar uma acalmada? Eu só consigo desligar talvez uma semana se eu estiver viajando, estiver dentro de um museu, de um lugar que eu não conheço, vendo alguma coisa. E que não pega celular, né? Não pega celular. Eu tô dentro de uma caverna, aí não pega celular, aí eu desligo. Mas você premeditadamente, vou para este lugar porque eu sei que aqui não tem sinal. Aí funciona. E já avisa todo mundo, né? Chapada Diamantina, você nem se tem, né? Aí eu queria ir para esse ponto aqui, que é
A gente pensa no CFO, o cara que vai de terno e gravata na praia. Essas são algumas ideias do CFO. É um estereótipo. Esse é um estereótipo. Quando vocês não estão trabalhando, hobby, uma coisa que fala assim, isso aqui eu vou desconectar, eu vou... Que tipo de coisa vocês fazem no momento de lazer? Primeiro é estar com a família, não é? Estar com a família é fundamental. Estar com a família e com os amigos. Família é fundamental. Nós estamos os 4 aqui, portugueses, decidimos embarcar nesta jornada e viemos os 4 para cá. Então o resto da família está em Portugal, mas nós somos muito unidos. Somos uma tropa de 4 muito unida. Então, primeiro que tudo é estar com a família e com os amigos. Já temos bons amigos aqui no Brasil, mas esse é o ponto fundamental. Depois, como um verdadeiro português, comer e beber é fundamental, porque é comendo e bebendo que a gente estreita relações. Porque nós não somos assim de fato e gravata. Acho que uma das coisas que o CFO moderno é relacionamento. Lembra que o CFO tem que ter essa capacidade de falar com o acionista, falar com o colega, falar para baixo. Então a gente tem que ter uma capacidade de relacionamento. E eu acho que também no fim de semana eu faço muito isso, eu pelo menos, e à volta da mesa, à volta da comida, é algo que nós gostamos muito. É afeto, né? É uma forma de afeto. Viajar neste país incrível que é um continente, viajar também, mas os 2 principais é realmente estar em família, estar com os amigos e compartilhar de comida e bebida. Quando eu fui para Portugal, o pessoal falou, quanto tempo você vai ficar em Portugal? Eu falava, 5 quilos. Como assim? Quando eu bater 5 quilos, eu volto. Porque eu vou para comer e beber. Essa é boa. É 5 quilos. Pode ser 2 dias, pode ser uma semana. Tá bom? Não, eu acho que tá com... Eu não tenho filhos, por exemplo, mas tá com a minha mulher. E tem um momento do dia, para mim, às vezes é muito logo cedo de manhã, que é acordar bem cedo, eu e ela pegamos o cachorro e sair para dar uma volta numa trilha ou enfim, onde você estiver, com segurança, é óbvio. Me desconecta, porque eu não estou conversando de empresa com ela. Momento de conexão ali, né? De outra conexão. Vai aparecer outro cachorro, vai não sei o que lá. Você desconecta, mas é por pouco tempo. Alguns minutinhos preciosos. Mas assim, e quando eu tenho mais tempo, o que me desconecta é estar em lugares que eu não conheço. Porque aí você tem que focar a sua atenção em, mas eu não conheço isso, estou nesse país, eu estou aqui, estou indo nesse lugar. Enfim, isso dá uma desconectada. Você gosta de viajar, então? Esse é o meu maior hobby, é conhecer lugares que eu não conheço. Eu já passei bastante a trabalho e um pouco pessoalmente, eu acho que eu sou um privilegiado nesse ponto, mas eu estou sempre pensando qual que seria o próximo lugar que eu gostaria de ir. Qual que é o próximo? Eu gostaria de ir para Sicília ou para Creta, um desses 2 lugares. Que bacana, que legal. Senhores, queria agradecer mais uma vez por terem vindo, compartilhado tanto conhecimento conosco. Mais uma vez, obrigado, Paulo. Obrigado, Pércio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Denis. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa conversa super bacana que nós tivemos com o Paulo e com o Pércio, eu e o Denis, meu querido amigo. Não esquece de sentar o dedo no like aí desse conteúdo que a gente está produzindo aqui com o apoio da SAP Concur. E compartilha esse vídeo com a galera para que todo mundo tenha acesso a essas histórias incríveis que a gente está contando aqui no Percepções do CFO Moderno, tá certo? Até a próxima!